Aí, faz um brrr. Fala galera, Roda Quadrada na área. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre um livro de ficção científica. Mas já vou adiantando, se você é daqueles preconceituosos que acredita que ficção científica é só gente atirando no espaço, ou então que é pura física ou matemática, pode ir encerrando por aqui e procura vídeo aí de gente que lê a obra, não entende patavinas e sai criticando, falando que é jogando o livro no chão, enfim. Mas se você realmente quer conhecer uma obra bacana, fique com a gente. O Problema dos Três Corpos. Uma obra fantástica que eu tenho certeza que você vai adorar. Corta. Ok. Anota aí, Alan, take 2. Essa porcaria não presta. O Problema dos Três Corpos. Cara, esse livro é tão legal que as coisas incríveis, mais incríveis sobre ele, você acaba descobrindo antes mesmo de ler, né? Por exemplo, ele foi a primeira obra oriental a ganhar o prêmio Hugo, que é uma espécie de Oscar para obras de fantasia, literatura de ficção científica, né, em cunho mundial. Cixin Liu é o nome do autor, ou qualquer que seja a pronúncia, afinal, não sei mandarim, não sei falar chinês, sei lá. Cixin Liu. É só dar um Google. Mas esse cara, você já deve ter escutado alguma coisa sobre ele também. Por exemplo, outras obras. Terra Deriva. Terra Deriva é uma obra de Cixin Liu e ganhou até uma versão em filme e está disponível no Netflix. Outras coisas legais. A Amazon está investindo pesado e dizem por aí que ela está disposta a pagar até $1 bilhão para trazer uma versão em seriado ou trilogia, enfim. Então já dá para ver aí que não é uma obrinha qualquer. O Problema dos Três Corpos é o primeiro livro de uma trilogia. Os outros dois livros, A Floresta Sombria e O Final da Morte, que eu não gostei muito dessa tradução, mas ok, The Death's End ou algo do gênero. Realmente foi traduzido do chinês para o inglês, depois do inglês para o português, então é uma coisa meio problemática essas traduções, né? E o livro, a história do primeiro livro, ela começa em 1960 por ali, na China, na Revolução Cultural da China, né? Quando o proletariado estava tomando o poder e acontecendo a Revolução do Mal, enfim. Então, começa aí e vai até os dias atuais. Termina o primeiro livro. O autor caminha desde a Revolução até os dias atuais, falando sobre inúmeros assuntos, né? Saindo do comportamento social, do comportamento das massas, intrigas de governo, instituições, até nanotecnologia nos dias atuais. Parece até uma viagem, né? Mas é uma viagem bem legal. Você vai se divertir muito porque a descrição que o autor faz dos ambientes, a descrição que ele traz dos personagens, e não estou falando nada físico não, mas o âmago, a essência de cada personagem é trazida de uma forma muito suave, mas muito presente na obra. Você consegue se sentir como os personagens, você começa a sentir a raiva, a sentir a alegria, né? Rir junto, chorar junto, né? Ficar revoltado. A criatividade do autor é sensacional. Ele consegue falar de temas que são às vezes meio batidos na ficção científica, mas de uma forma completamente nova. O autor, ele traz... Tô tomando muito cuidado para não fazer spoiler, porque é muito difícil. Ele trabalha temas que poderiam ser muito complexos, tá? Poderiam ser muito pesados. A gente está falando aqui de física quântica, até comunicação com outros planetas, mas de uma forma que, apesar de científica, fica relativamente tranquila para o leitor acompanhar. É sensacional. Um livro recheado de críticas aos sistemas de governo, aos sistemas econômicos, aos sistemas, à sociedade em si, ao comportamento social, ao comportamento do ser humano,
diante de N situações, né? Diante a relação entre uma formiga, como uma formiga enxerga os humanos e como os humanos enxergam o universo, né? São coisas fantásticas que você vai ver como nunca tinha lido em outras obras. A literatura, a filosofia, sociologia são discutidos de forma bastante inteligente e vindo de uma região que a gente conhece tão pouco e que para a gente entende que é uma região muito censurada, é algo fantástico. Tem algumas partes ruins, claro que tem, né? Para começar, os nomes. O livro tem uma parte só de classificação dos nomes dos personagens, porque, puxa, todos os nomes parecem muito iguais e eles ainda têm o sobrenome antes, mas não faz diferença nenhuma, porque pra gente todos os nomes são difíceis e vez ou outra você se pega perdido, né, tentando entender quem falou isso. Ah, é fulano, não, é ciclano. Então essa é uma parte ruim do livro, é um pouco difícil de se ambientar, mas com o tempo você se acostuma. O problema dos 3 corpos. Pelo menos no primeiro livro eu te garanto, você não vai ver nenhum tiro no espaço, nenhuma arma de laser, nada reluzente. E uma obra excepcional, fantástica, de uma região extremamente censurada. Afinal, a China censurou o Google, cara. E a gente está lendo uma obra premiada internacionalmente de um chinês. Isso é fantástico. E é isso, galera. Eu tentei ao máximo não falar absolutamente nada da história, porque a história em si é sensacional. Se eu falasse, por exemplo, sobre o título do livro, o que é, para mim, eu ficaria chateado de descobrir, porque a cada assunto é uma descoberta nova. Se você já leu, comente aí se você gostou, se você não gostou. E você que não leu e tem interesse de ler, comece agora. É um livro fantástico. Eu já falei isso várias vezes. Né? Vamos fazer um contraponto fantástico? Fantástico! Fantástico! Muito fantástico! Ótimo, vai usar isso. É fantástico! Coisas fantásticas que você vai ver como nunca tinha lido, muito censurada. É algo fantástico. Uma obra excepcional, fantástica.